Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em meio à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, escolas suspenderam as atividades. Mas depois de 20 dias desde o início da tragédia, algumas instituições começam a retornar às aulas. Nesta semana, cerca de 40 escolas da rede municipal de Porto Alegre voltaram a funcionar. Na rede estadual, quase 1.700 instituições retornaram às atividades, mas 660 ainda continuam fechadas. Como o nível da água ainda não baixou, não se sabe o verdadeiro impacto na estrutura física das instituições de ensino e nem nas casas de muitos estudantes e professores. Como é que o desastre climático afeta o direito à educação? Quais são os prejuízos a médio e longo prazo? A reconstrução de escolas deve ser prioridade no Rio Grande do Sul? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Raquel Teixeira. Ela é secretária da Educação no Rio Grande do Sul. Bem-vinda ao nosso podcast, secretária. Obrigada, Celso. Um prazer estar aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é Jairo Bastos, repórter da Record no Rio Grande do Sul. Ô Jairo, o nível da água está recuando em algumas cidades e já é possível retomar as atividades escolares, ainda que com algum tipo de restrição, não é mesmo? Olá, Celso. Oi, secretária Raquel. Celso, é bem isso, viu? Com a água recuando, mesmo que aos poucos, em algumas cidades já é possível a retomada das aulas. Em Porto Alegre, este retorno está sendo feito de maneira gradual. A Secretaria Municipal determinou o retorno das aulas em todas as escolas que não foram diretamente atingidas pelas cheias e que contam com o abastecimento de água e também de energia elétrica. Quando a rede estadual gaúcha, do total de 2.340 escolas, 1.680 já voltaram às aulas, o que representa aí 71,7%. Outras 660 continuam sem aula, sendo 491 sem previsão de retorno às atividades, sem data para abrir as portas. Aqui em Rio Grande, onde eu estou agora, acompanhando as cheias da Lagoa dos Patos, todas as escolas estão fechadas, pelo menos até o final de maio. Agora, secretária, a retomada das aulas é um sinal de esperança para a educação e sociedade? É um sinal de esperança, é um alento, mas nós temos que estar preparados para esse retorno. Não adianta voltar por voltar. É importante as pessoas perceberem que no Rio Grande do Sul, nem todas as escolas foram afetadas. Regiões como São Borja, Santo Ângelo, Carazinho, Três Passos, vários municípios não foram afetados pelas enchentes. Então, logo depois do dia 3 de maio, que nós interrompemos as aulas nos dias 2 de maio, 1.200 escolas já retornaram normalmente, mas o estado tem 2.340 escolas, então o retorno das outras tem sido gradual. A escola precisa estar segura, o prédio, os equipamentos e os professores, porque a escola é a casa e principalmente as pessoas. E aqui nós tivemos escolas em que os professores perderam as suas casas, os funcionários perderam as suas casas. Tivemos escolas em que a escola está lá, mas caíram pontes e estradas, os alunos não conseguem chegar. Em Sinimbu, por exemplo, temos uma escola aberta há uma semana que tem 190 alunos, nunca passaram de 15 os alunos que conseguiram chegar. Então, é um fenômeno muito diferente que nós estamos vivendo aqui, diferentes condições de retorno, diferentes datas de retorno. 35 escolas em Porto Alegre retornam, mas nós temos 240 escolas em Porto Alegre, 35 estão bem, muito bem, 20 escolas que teriam condições de retornar estão servindo como abrigo, então esse é um outro desafio que nós temos, como encaminhar as pessoas que estão abrigadas ali para que as aulas possam ser retomadas. E é claro que o impacto é muito grande. Só nesse período foram 15 dias letivos, significa 75 horas de aula, né, de matemática, mais 75 de língua portuguesa, e que nós vamos ter que fazer essa recomposição das aprendizagens. Mas muito mais do que a recomposição das aprendizagens, o que me preocupa nesse momento é o estado emocional de professores e alunos. A experiência do Katrina em Nova Orleans mostrou que dos alunos que viveram aquele trauma, um percentual deles nunca superou o trauma, nunca recuperou o equilíbrio, perdeu
anos de escolaridade e depois se perderam em desempregos ao longo da vida. Pode dizer que a tragédia é um risco à aprendizagem de crianças e adolescentes? E me corrija se eu estiver errado, comparando com Katrina. Os centenas de escolas estaduais foram afetadas, prejudicando aí ao todo 378 mil estudantes gaúchos, é isso? Só na rede estadual. Se você considerar as redes municipais, é o dobro disso, muito maior do que o impacto que houve lá no Katrina. E é claro que pode afetar. Daí a nossa importância nesse momento de retorno, fazendo antes de qualquer coisa o acolhimento. O acolhimento escolar é um termo específico que tem técnicas de abordar a situação, de fazer escuta ativa. Isso é muito importante nesse momento. Só depois a gente pode pensar na chamada recomposição das aprendizagens. Agora, o impacto é grande, o número de alunos afetados é muito grande. Claro que isso preocupa em relação ao próprio futuro do estado do Rio Grande do Sul. É um evento que tende a se repetir e que pode acontecer em outros estados do Brasil. O mundo está sujeito a impactos inclementes dessa crise climática que nós vivemos, de aquecimento global, de uma série de questões. O Rio Grande do Sul, ele tem uma posição mais vulnerável. Aqui é um espaço de choques climáticos. A gente não tem encontro de placas tectônicas aqui, mas temos encontro de choques climáticos. Então, essa experiência que estamos tendo vai nos ensinar, tem que nos ensinar a viver diferente. Nós temos salientado aqui no nosso bate-papo a preocupação com relação aos estudantes, mas a senhora já citou também que tem que haver uma preocupação com os mestres, né, os professores. A preocupação com os professores é tão grande igual quanto, porque, por exemplo, vou te dar um caso de uma escola em Eldorado do Sul. 100% dos professores e funcionários perderam suas casas. Que condição essa escola tem de funcionar? Não tem. Então, é esse tipo de situação que a gente vive aqui. Agora, temos que fortalecer no retorno, né, o desenvolvimento de competências socioemocionais, e a ciência tem uma boa resposta, porque hoje nós sabemos que é possível ensinar competências socioemocionais, habilidades socioemocionais. Eu posso ensinar o aluno a ter mais autogestão, a ter mais empatia. Secretária, com as inundações, boa parte das escolas do estado pararam de funcionar. Agora, de forma gradual, estão retomando as atividades. O impacto é diferente em cada lugar? Os órgãos de educação precisarão avaliar caso a caso? Nós teremos um calendário escolar 2024 quase que customizado por escola. Você vê em Porto Alegre, são 240 escolas, 35 estão retornando amanhã. As outras vão retornar na medida que a gente tenha uma escola segura e acolhedora, porque não adianta voltar correndo de qualquer jeito. E algumas escolas não têm onde funcionar. Nas ilhas, por exemplo, nós temos 4 escolas nas ilhas que estão submersas até hoje. Só aí são 1.200 estudantes nessas 4 escolas. Eu não posso esperar que a ilha apareça, que a escola seja reconstruída. Ela, inclusive, tem que ser pensada em outro lugar. Mas também não posso esperar decidir esse outro lugar. Então, nós estamos construindo escolas de campanha. Como teve hospital de campanha na Covid, nós teremos escolas de campanha no Rio Grande do Sul. Agora, o Ministério da Educação flexibilizou o calendário escolar no Rio Grande do Sul e, neste primeiro momento, a orientação é de que as instituições realizem atividades lúdicas e recreativas, além de garantir as refeições aos estudantes. É mais uma maneira de acolhimento, né, secretária? Exatamente. Quando eu falo em acolhimento, eu penso no prédio, nos equipamentos, nas pessoas, principalmente, na merenda gostosa e nesse olhar carinhoso de receber os alunos. É a relação pedagógica que se estabelece entre professores e alunos, é a coisa mais bonita e importante que existe na escola, e essa relação pedagógica pode e deve ser trabalhada para que o aluno sinta prazer em aprender e estudar. A escola tem que despertar esse gosto, essa curiosidade pelo conhecimento. Secretária, em razão do estado de calamidade pública,
causado pelas cheias aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer sobre a reorganização do calendário escolar. Segundo o documento, as instituições de ensino não serão obrigadas a cumprir os 200 dias letivos de aula neste ano. O Estado pode compensar esses dias que faltaram no calendário letivo de 2025? Teremos várias situações. As escolas que nunca pararam estão seguindo o calendário normal. Outras escolas retornaram no dia 7, no dia 13, no dia 20. Mas tem essas escolas, a gente ainda tem 180 mil estudantes, 180 mil. Repito, é mais do que no Katrina, que a gente não sabe quando vão retornar, depende da escola de campanha que está sendo organizada, depende da reconstrução. Agora, nós temos como ajudar o aluno a aprender. Eu me preocupo menos com o cumprimento burocrático de 200 dias, me preocupo com a carga horária e com o conteúdo que o aluno tem direito de ter. E a flexibilização é boa porque ajuda você complementar o conhecimento com aula, diferentes metodologias. Você tem aula presencial, aula remota, ensino híbrido, metodologias ativas. Agora, em casos extremos, poderemos sim considerar o ano letivo 24, 25 como sendo um ano só. E no início de 2025, retomar e terminar aquilo que deveria ter sido terminado em 2024. Secretária Raquel, as aulas remotas para os estudantes, a educação à distância, é um aliado nesse momento de crise, não? É um aliado, usamos muito durante a Covid, muitos reclamam que ela não teve o efeito necessário, a gente sabe disso, nada substitui a aula presencial na educação básica, mas ela teve o papel importantíssimo de manter o vínculo do estudante com a escola. É muito comum o aluno que desiste da escola, que fracassa na escola, muitas vezes fracassa na vida. A gente quer estudante com sucesso na vida. Secretária, um recente estudo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o SINEP, algumas escolas seguem sem previsão de retorno das atividades. A educação privada também tem desafios. Além disso, o calendário é diferente das escolas públicas? Não, o calendário é o mesmo, quem faz é o Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o calendário é o mesmo para as públicas, municipais, estaduais, e estamos trabalhando junto com o SINEP. Nós temos um grupo hoje, SINEP, um DIME, FAMURS, que é a Federação dos Municípios, Conselho Estadual, Conselhos Municipais, orientando todas as ações e, de preferência, a gente quer caminhar o mais próximo possível. As próprias escolas privadas tiveram problema porque algumas delas também viraram abrigo e agora elas têm que esperar encontrar um caminho para as pessoas que foram abrigadas aí. Eles estão encaminhando para casas de parentes para que a escola seja desocupada. Aqui em Porto Alegre nós estamos 20 que são abrigos. Eu não posso simplesmente tirar as pessoas. Nós estamos, nesse momento, encaminhando, encontrando lugares para que as pessoas sejam acolhidas e as escolas possam retomar seu papel primeiro. A gente já comentou aqui que, além de prédios danificados, professores e alunos perderam as casas, os uniformes, o material didático e mais. Muitos podem ter problema de logística para chegar às escolas, já que muitas pontes e ruas de todo o estado não existem mais, né? Este é um problema que vai muito além do fechamento e reabertura das escolas. Como é que o Estado avalia esse cenário, secretária? Esse é o grande desafio. A crise climática que nós estamos vivendo é muito diferente da Covid, uma crise sanitária que os professores e alunos não vinham à escola, mas eu sabia onde eles estavam fechados em casa. Agora, alunos e professores não vêm e eu não sei onde eles estão. Todos os mecanismos tradicionais de busca ativa não funcionam mais, porque a busca ativa requer endereço, número de telefone do pai, da mãe, do aluno, do tio, da avó. A gente não tem isso mais. A gente tem vários grandes desafios, mas um dos grandes desafios é encontrar esse aluno e poder trazê-lo e acolhê-lo numa escola. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações
orientações da secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço, e o que está acontecendo aqui, Celso, com certeza é um alerta para todo o Brasil. As crises climáticas chegaram. Eu agradeço também a presença do repórter da Record no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Obrigado, Jairo. Eu que agradeço, Celso. Um grande prazer estar aqui com você e com a secretária Raquel. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabre. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.